Sacanagem. Bom dia. Alô? Alô, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? Bom dia, sim, estou ouvindo. Show. Espera aí. Eu tá pronto. Vou começar a transição agora pra gente poder iniciar o GED. Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí certinho? Eu sim. Show. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Como vocês podem ver, os GEDs o GED que eu vou dar hoje vai ser o GED 2 e o GED 3. Será o equivalente já, porque, como vocês lembram, eu fiz a votação na semana do carnaval para ver se vocês queriam ter o GED o GED na semana de carnaval, vocês não votaram, e aí o GED de hoje vai valer para 2. Então, é, agora esse GED vai ser mais de conteúdo, porém não se preocupem, eu sei que a prova está se aproximando, a primeira chamada vai ser no dia 18, a segunda vai ser no dia 20. Esse não vai ser o GED de revisão, mas próxima semana, no dia 15, a gente vai ter um GED de revisão e, assim, eu já falo que vocês não precisam se preocupar com a prova do Cláudio, é uma prova super tranquila sempre. E, assim, vocês prestando atenção nas aulas, vocês estão acompanhando algum livro, vão estudar super bem. E mesmo assim, não se preocupem que eu e a Clara a gente está aqui para dar um apoio para vocês para dar tudo certo. Mas, vamos começar o nosso GED. A gente vai começar conversando aqui sobre um aspecto extremamente importante para poder compreender os direitos humanos. Isso sendo a diferença entre o direito natural e o direito positivo. Se a gente for olhar os direitos humanos com uma lente histórica, a gente percebe que a formação atual da nossa concepção do que são os direitos humanos, o que eles buscam proteger e formas que eles são consagrados, a gente percebe que foi um processo demorado e histórico, ou seja, algo que foi evoluindo ao longo do tempo. E a gente pode perceber como um antecedente dos direitos humanos o direito natural. Ele foi primeiramente baseado em teorias filósofos jurídicas que propuseram a existência de direitos e princípios morais universais inerentes à condição humana. Não só eles são inerentes à natureza humana, mas eles também independeriam de leis escritas ou convenções sociais, sendo eles imutáveis, atemporais e universais, ou seja, eles seriam os mesmos e poderiam ser aplicados independentemente da época ou local. Porém, o que diferencia o direito natural dos direitos humanos é o fato deles não serem escritos em nenhum lugar, nem lei, documento, livro, nada. O que até que faz sentido, porque eles eram principalmente compostos por ideais de justiça e princípios superiores. E também é importante ressaltar que é por causa dessa não especificidade clara do que são os direitos naturais, eles eram só um conceito geral, que não existe um entendimento sólido sobre o que constitui os direitos naturais. Só existe uma concepção geral sobre o que eles são, especificamente aquilo que a gente encontra em obras de filósofos e suas reflexões sobre justiça, liberdade, ética e como isso devia ser aplicado em prática. Um momentinho, se eu fechar aqui a janela rapidão, porque tem uma obra de construção perto de onde eu vivo. Pronto. Agora, já o direito positivo é algo que naturalmente vocês já devem estar mais familiares com, porque de forma ampla
ele é basicamente todo tipo de lei, norma, emenda e até tratado internacional é organizado. Tudo isso é organizado mediante o direito positivo, que as suas características são essencialmente o inverso do direito natural. Onde o direito natural é vagamente definido por princípios de filósofos, o direito positivo é algo escrito no papel. Em outras palavras, onde o direito ele é positivado. Onde o direito natural ele é imutável, universal e atemporal, o direito positivo ele é mutável, na medida que leis podem ser alteradas, caso exista necessidade. Ele só pode ser aplicado na base territorial do país que a norma foi escrita. Afinal, não faz sentido uma lei escrita no Brasil ter qualquer tipo de efeito jurídico, digamos, na Inglaterra. E também cultural e historicamente construído, ou seja, as leis elas refletem o sentimento atual da sociedade e população que as normas iriam regir. Por exemplo, a nossa Constituição Federal de 1988 também é conhecida como Constituição Cidadã, por causa da grande quantidade de direitos e garantias social existentes nela. Porque na época que a nova Constituição estava sendo regida, era isso que a população brasileira sentia que era necessário. Ainda que era necessário mais direitos e garantias sociais. E também, já fazendo uma observação, ainda que isso meio que já tenha ficado subtendido, quando eu estava falando sobre a base territorial, o direito positivo ele é produzido por um Estado-nação e não é um conceito geral aplicável à condição humana. Também é importante ressaltar que, onde o direito natural falava principalmente sobre questões como vida, justiça, liberdade, etc., o direito positivo ele acaba cobrindo uma magnitude verdadeiramente enorme de assuntos. Vocês já devem saber, o Brasil tem lei para todo tipo de coisa, e isso é um produto justamente do direito positivo. Agora a gente vai, como vocês devem ter entendido pela minha explicação inicial sobre o direito natural, ele foi um produto histórico que foi evoluindo de acordo com o progresso humano, podendo ele ser dividido em três grandes fases: o direito clássico, o direito natural clássico ou romano, direito natural religioso e o direito natural racionalista. E eu vou falar sobre eles em ordem. Falando primeiramente agora sobre o direito natural clássico, a gente pode observar que ele tinha foi o que mais teve embasamento sobre esses pensamentos filosóficos da época. Ele aconteceu por volta da Idade Antiga e teve muita influência de filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles e outros. E, assim, um dos principais ideias que revolve o direito natural clássico é que existe uma ordem universal e racional das coisas, que rege tanto a natureza como a vida humana e que rege a natureza, que rege tanto a natureza como a vida humana. E que, além de ser um ser racional, e por ser um ser racional, o ser humano poderia acessar essa ordem universal e procurar viver de acordo com ela. Outro aspecto que vinha da filosofia para o direito natural clássico era o fato de que haviam preocupações mais sobre questões éticas e morais. Por exemplo, o que constituía uma vida boa e virtuosa. E já que o direito clássico ele era muito baseado nessas ideias, naturalmente ele buscava proteger esses conceitos iniciais. E de forma geral, a gente pode procurar sintetizar grande parte do direito natural clássico com a definição do justista romano Ulpiano, que dizia que a sua definição de justiça seria viver honestamente, não ferir ninguém e dar a cada um o que é seu. Que eventualmente também acabou influenciando o conceito de justiça de outros filósofos. Já o direito religioso, que aconteceu durante a Idade Média, ele tinha uma forte influência dos ensinamentos da Igreja Católica. Afinal, durante essa época, a Igreja era a principal detentora do domínio ideológico e
assim, ditatura do domínio ideológico, e grande parte dos pensadores dessa época estavam nesse âmbito religioso, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Ela tinha como base a ideia que a lei natural ela acabava compondo a lei divina. Tanto que a lei divina também era imutável e universal, mas era conhecível pelo espírito humano e era relacionada aos seus fins naturais, como perfeição moral e intelectual. E, naturalmente, como esses princípios eram divinos, justamente a lei natural ela fazia parte da lei divina, ou seja, eles tomavam como principal a lei divina, e justamente por ela ser divina, ela devia tomar precedente sobre qualquer outra lei terrana que existisse. Por exemplo, alguma lei de taxação, alguma coisa do tipo. Alguma lei realmente terrana. E o direito natural religioso, ele também teve um grande efeito na construção da jus communis, ou common law. E eu acredito que o professor já deva ter conversado um pouco sobre isso com vocês. Mas, para relembrar, a common law ela pode ser compreendida como uma forma de como o direito funciona em certos países, onde o corpo de leis é criado por precedentes judiciais, como julgados, e assim o corpo jurídico do país ele vai sendo criado e expandido por meio dessas precedentes. Um exemplo que eu posso falar aqui é os Estados Unidos. A, eles, o sistema que predomina é a common law, já que no Brasil é a civil law. E por fim, é importante ressaltar que os conceitos de lei expostos por São Tomás de Aquino também influenciaram muito sobre a visão do direito natural religioso, que seriam eles a lex aeterna, ou lei eterna, que seria uma razão divina que governa o mundo, a lex naturalis, ou lei natural, que seria a participação da lei eterna no homem enquanto ser racional, e a lex humana, ou lei humana, ou terrana também, que seria criada pelo homem a partir da lei natural. E só para expandir aqui um pouco dessa questão do direito natural religioso, ele também foi marcado muito pelo que aconteceu durante a Idade Média. E eu vou falar aqui rapidamente algumas características realmente só para mais situar vocês, ajudar a contextualizar os conceitos. Primeiramente, a gente tem o feudalismo, que foi um dos primeiros modelos de organização social na Europa, onde aquele que tinha todo o poder era o senhor do feudo ou o nome do local, que acabou, esse sistema acabou por volta de 1400, por causa que a população estava crescendo muito e não estava tendo muita produtividade agrícola. Outro ponto que a gente pode falar seria a Guerra dos 30 Anos, que foi por volta de, se eu não me engano, 1618 até 1948. Peraí, gente, só alguém tá querendo entrar? Pronto. Sim, Guerra dos 30 Anos, que foi um período de guerra que foram várias guerras por todo o território europeu sobre assuntos como religião, o comércio e a autoridade. E dentro dessa ideia da Guerra dos 30 Anos, é importante a gente falar sobre a Paz de Westfália, que foi um conjunto de tratados assinados justamente em 1648, que pôs o fim a todas essas guerras, e que tinham até virado uma guerra grande, e acabou delimitando noções essenciais sobre soberania estatal, unidade territorial e o Estado-nação. Agora, a centralização, a gente pode perceber que foi justamente durante essa época que teve o início do crescimento de poderes dos monarcas, que acabaram centralizando o poder da Europa, que em grande parte ainda estava meio que esfarelada entre senhores de feudo e lords pequenos condados. Eles acabaram centralizando todo esse poder e foi assim que consolidou-se o absolutismo, que era um sistema político
onde o monarca possuía poderes totais, sem nenhum tipo de divisão com outros grupos sociais, autoridades ou até mesmo órgãos. E é importante lembrar que no absolutismo monárquico, além da criação de órgãos como conselhos e instituições, essas instituições deviam se submeter ao rei, as leis que o rei criava não afetavam ele. Então, realmente tem essa quesito, já que essa ideia das coisas não serem verdadeiramente justas foi o que eventualmente acabou influenciando as revoluções liberais, que a gente vai ver daqui a pouco. E ainda falando sobre a centralização de poder, a gente poderia falar sobre o rei Luís XIV da França, que é visto como assim, um arquétipo do rei absolutista. Tem até aquela frase famosa dele: Eu sou a lei, eu sou o Estado é eu. Que realmente demonstrava o pensamento dessa época dos monarcas sobre como devia funcionar a divisão do poder. Por fim, também nessa época acontecia o crescimento da burguesia, que era um grupo de comerciantes que eles não gostavam dessa toda essa centralização e burocracia que acabava tendo por causa dos poderes do rei. Inclusive, a burguesia foi um dos principais grupos em basicamente todas as revoluções liberais que aconteceu, já que eles buscavam especificamente um direito escrito e estavam já que isso acabava levando por trocas e um comércio mais organizado, mais constante, que era justamente isso que eles queriam. Por fim, a gente vai falar aqui sobre o direito natural racionalista, que justamente ele tinha como principais influências o iluminismo e movimentos liberais e a Revolução Científica e Industrial. E dentro do iluminismo, a gente tinha coisas como o antropocentrismo, ou seja, a valorização do humano, a valorização não só da forma humana, mas também da razão, e que o iluminismo acabou também influenciando as revoluções científicas industriais e esses movimentos liberais. E justamente falando desses movimentos liberais, eles foram uma série de iniciativas políticas, sociais e econômicas que aconteceram principalmente na Europa durante os séculos XVIII e XIX, onde foram formadas oposições aos regimes absolutistas e autoritários, em prol de sistemas baseados em princípios liberais. Uma das principais ideias era de que os indivíduos possuem direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade, que devem ser protegidos contra a intervenção do governo e de outros indivíduos. A autonomia individual era outro valor central, segundo o qual cada pessoa devia ter o direito de conduzir sua vida como achar melhor, desde que não interfira nos direitos dos outros. Aquela velha frase, tipo, o seu direito acaba onde começa um do outro. E falando rapidamente aqui sobre a Revolução Científica, Industrial e o Iluminismo, só realmente para dar uma contextualizada rápida, a Revolução Científica ela ocorreu durante o período do Renascimento, que teve como pilar o pensamento antropocentrista. A Revolução buscava desenvolver de forma empírica, ou seja, experimental, a constatação dos fatos. Então, havia a necessidade de cunho científico. Confirmação de cunho científico, perdão. Já a Revolução Industrial foi um período de alto desenvolvimento tecnológico e producional. O capitalismo foi o principal marco desse momento, já que as relações econômicas e a produtividade industrial era de suma importância. Já o iluminismo, como eu mencionei anteriormente, foi um marco importantíssimo para a valorização, liberalismo e que ele possuía uma grande oposição ao antigo regime absolutista, já havendo no movimento iluminismo uma busca pela igualdade jurídica e a luta pelo sistema de propriedade privada. E da mesma forma que os outros direitos naturais tinham pensadores que serviam para, de certa forma, simbolizar o movimento, isso também aconteceu com o direito natural racionalista, especificamente com John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, também eram conhecidos como os contratualistas.
Um minuto só. Beber uma aguinha. E pronto. O termo contratualista vem do fato de que todos esses pensadores buscavam compreender o contrato social, ou seja, o que levava o ser humano a viver em sociedade e como seria ou como teria sido a vida dos seres humanos antes de entrar em sociedade. Para Thomas Hobbes, o contrato seria a solução para o caos do estado de natureza, cujo cumprimento significava a renúncia de todos os direitos em prol da sobrevivência de todos. Portanto, o contrato social significava a obediência total à autoridade, para possibilitar o direito natural mais básico, ou seja, aquele de preservar a própria vida. Com isso, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiramente, que o estado natural, ou seja, aquele estado anterior ao governo e às leis, os seres humanos eles serão movidos por dois impulsos principais: o desejo de autopreservação e a busca de poder. Nesse estado de natureza, todos teriam um direito natural e restrito a tudo, que inevitavelmente levava ao conflito e à autodestruição. Aquela famosa frase do Hobbes: o homem é o lobo do próprio homem. E assim, seria possível utilizar a razão que eventualmente levaria o ser humano ao entendimento da necessidade de preservar a paz em prol da sobrevivência. E ele tinha justamente, assim, para resumir, para Hobbes o contrato social justamente tinha como objetivo acabar essa guerra de todos contra todos. E também, só um adendo, que eu acabei não botando aqui no slide, o Hobbes, diferentemente de outros contratualistas, ele apoia o absolutismo, porque ele acreditava no Estado forte, no Estado Leviatã. Somente com o Estado forte era possível manter essa ordem e harmonia e impedir que a sociedade ela entrasse em caos. Já para John Locke, os indivíduos no estado de natureza eles viviam em condições de igualdade e liberdade, ou seja, onde os indivíduos são livres para dispor de suas posses como melhor acharem, desde que não prejudiquem terceiros e, ou seja, igualdade e liberdade, ou seja, respectivamente, nenhum indivíduo, é, perdão, igualdade e liberdade, ou seja, respectivamente, os indivíduos são livres para dispor de suas posses como melhor acharem, desde que não prejudiquem nenhum terceiro, e de forma que nenhum indivíduo tem poder sobre o outro, sendo todos naturalmente iguais e independentes, e somente assinam um contrato social com o intuito de proteger esses direitos naturais. Direitos esses que eram dados por Deus. Portanto, qualquer governante que buscava violá-los perderia sua legitimidade. Além de existir a possibilidade do direito de resistência, que é justamente a possibilidade de resistir às decisões feitas pelo governante. E de forma resumida, o contrato social para Locke era justamente uma autoridade em comum que buscava garantir os direitos naturais. E, novamente, um adendo, o Locke ele acreditava que os direitos naturais eles eram anteriores ao Estado. Então, Por fim, Jean-Jacques Rousseau acreditava que, no estado natural, os indivíduos possuíam poucas necessidades, sendo motivados por instintos naturais e básicos. E todo mundo nascia livre, igual, bom e virtuoso, em uma condição de simplicidade e harmonia. Isso seria o famoso mito do bom selvagem. Mas com o início da civilização, os pequenos grupos sociais entravam em contato uns com os outros. Com isso, surge a vida em sociedade e, eventualmente, a desigualdade, com o domínio do forte sobre o fraco. Ele também acreditava que a cultura ela desnaturava o homem e que a vida em sociedade desfavorecia os homens de forma moral. E, resumindo, o contrato social serviria para assegurar a liberdade e a igualdade, no qual cada cidadão cede parte de sua liberdade individual em troca de um governo que promove o bem comum. A democracia seria a única forma de governo legítimo, desde que garantisse a participação real do povo.
Agora que a gente já falou das revoluções liberais de forma genérica, quando eu estava explicando o direito natural racionalista, seria bom a gente passar rapidamente sobre alguns documentos que representam esses movimentos e os impactos que eles tiveram no mundo. A Bill of Rights, ou Declaração de Direitos inglesa, ela veio da Revolução Gloriosa, de 1689. Ela pôs fim ao regime da monarquia absolutista na Inglaterra, segundo o qual todo o poder emanava do rei e em seu nome esse poder seria exercido. Em essência, essa declaração aumentou o poder do parlamento frente à coroa, e dentre as exposições da declaração estava que era ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, ou seja, realmente falando, o rei não tem mais poder de fazer o que quiser. Já a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, foi criada em decorrência da Revolução Americana e acabou até antecedendo a promulgação da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Ela acabou servindo como um dos principais documentos liberais, sofrendo forte influência de ideias iluministas, algo que a gente pode ver no seu artigo 1º, que eu peguei aqui, que seria: todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, os quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar de sua posterioridade. Tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedade, de procurar, obter a felicidade e a segurança. Por fim, também teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que ocorreu devido à Revolução Francesa e seu processo de escrita foi marcado pela fúria popular, assim como grande parte da Revolução Francesa. E que, em julho de 89, ocorreu a queda da Bastilha, que foi a invasão e a tomada de uma prisão emblemática por ser o local onde presos políticos, ou seja, inimigos do antigo regime, eram enviados. Em agosto de 89, uma série de medidas são tomadas, como o fim de privilégios do clero e da nobreza, e facilmente foi uma carta que visou garantir a maior quantidade de direitos e garantias para a maior quantidade de pessoas. Era uma declaração universal, afinal. Não era só das pessoas da França. E ela até hoje acaba servindo de influência para constituições e outros documentos em geral. Também outra frase simbólica da Revolução Francesa é aquela liberté, égalité e fraternité, ou seja, liberdade, igualdade, fraternidade, que vai ser algo que a gente vai ver agora até. Antes de eu começar aqui sobre as gerações e dimensões do direito, alguém tem alguma dúvida? Eu tô falando muito rápido, vocês estão querendo que eu repita alguma coisa, que eu vá mais lento? Não, não. Show, de boa então. Com isso, a gente essencialmente acabou o conteúdo da nota de aula 2 e agora a gente vai começar o conteúdo da nota de aula 3, com a planilha que eu imagino que o professor já deve ter mostrado para vocês. Não exatamente essa foi eu que escrevi, mas a ideia é o mesmo e que caso vocês não estejam tão familiares com ela, vocês vão estar, porque essa divisão dos direitos é o que é essencial para a compreensão do resto da cadeira e do conteúdo que o professor vai passar. E justamente onde os princípios da Revolução Francesa eles são aplicados, como você pode ver na primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração fala sobre direitos de liberdade, ou seja, liberté. A segunda geração ela acaba falando sobre direitos sociais, igualdade, égalité. E a terceira geração ela fala sobre direitos de solidariedade, ou seja, fraternité. A quarta geração, eu botei aqui mais por questão de curiosidade, porque ela não é necessariamente algo que é completamente aceito pela esfera jurídica. É algo mais debatido que meio que existe, porém não realmente. É meio difícil de escrever, de realmente descrever. Porém, a gente falando rapidamente sobre o direito de liberdade, a primeira geração, que vai ser o que eu vou cobrir agora até o final do GED, ela tem como características o Estado mínimo, a tripartição do poder, a igualdade formal
direitos civis, políticos e o constitucionalismo. E ela acaba tendo como assim, uma declaração emblemática, um documento emblemático da primeira geração, justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A primeira geração ou dimensão de direitos humanos, ela compreende os chamados direitos individuais. E é a partir dos direitos individuais, também denominados como liberdades públicas ou direitos civis e públicos, que os direitos humanos eles se expandiram. Esses direitos eles podem ser vistos como direitos subjetíveis que opõem ao Estado. São garantias do indivíduo, da pessoa e de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, que permite que ele faça ou não alguma coisa. Eles encontram-se nos grupos de direitos humanos na primeira geração, e dentro desses princípios da primeira geração, existe o direito à vida, à igualdade formal, à integridade física e todas essas liberdades. Por exemplo, ir e vir, liberdade de pensamento e expressão, liberdade de crença, de reunião, de associação, etc. Também uma das principais seria o direito à propriedade. E assim como todos os direitos processuais, como por exemplo, além de direitos processuais, como por exemplo, o direito a acesso à justiça, o contraditório, ampla defesa, porém isso é algo que vocês vão ver eventualmente quando vocês tiverem a cadeira de direito processual. Então, e em geral, se a gente tivesse que resumir essa primeira geração de direitos, a gente poderia falar que ela buscava a não intervenção do Estado na vida privada. E, retornando ao que eu estava falando antes, a Declaração Francesa de 1789, dos direitos do humano e do cidadão. São, nesse sentido, os direitos de primeira geração, eles se basearam numa clara demarcação entre o Estado e o não-Estado, entre o Estado e o indivíduo, fundamental no contratualismo de inspiração individualista. E ainda que a gente já tenha falado sobre os documentos que vieram dessas revoluções, também é importante a gente dar uma olhada nas próprias revoluções, especificamente a Revolução Americana de 76 e a Revolução Francesa de 89. A Revolução Americana aconteceu em razão da insatisfação dos colonos americanos com as práticas da coroa britânica, como, por exemplo, as altas taxas que eram impostas neles. E essa insatisfação acabou culminando na festa de chá de Boston, o que em torno fez com que os britânicos aumentassem a rigidez das leis, além de mandarem mais tropas militares para as colônias. Esse escalonamento eventualmente levou à Revolução Americana, que tinha como principal objetivo a independência das 13 colônias, e depois de muitos conflitos, eles conseguiram vencer os britânicos com a ajuda dos franceses. Mas durante esse conflito por independência foi escrita a Declaração de Direitos da Virgínia, um documento que procurava assegurar a liberdade, o direito à vida, a igualdade e outros, possuindo ela fortes influências iluministas que eram muito presentes na Europa. E com a vitória dos norte-americanos, iria influenciar vários outros países a também buscarem por sua independência dos países que os colonizavam, o Brasil sendo um deles, e buscar realmente evoluir na questão de garantir direitos e ter a própria liberdade. Já a Revolução Francesa aconteceu não teve exatamente uma razão clara. Ela aconteceu devido a uma multidão de razões, desde problemas climáticos que levaram a colheitas ruins e ao gastos militares com a Guerra de 7 Anos e o auxílio que a França tinha dado aos norte-americanos durante a Guerra de Independência norte-americana. Enfim, a França não estava numa posição boa e quem realmente estava sofrendo com isso era o cidadão comum, o camponês, já que a nobreza e o clero ainda viviam comandando o país e essas mudanças acabavam não afetavam eles tanto. Isso levou à criação de uma Assembleia Popular Francesa, que levou com que o rei Luís XIV
buscasse ouvir as demandas deles, porque eles realmente estavam extremamente insatisfeitos com a forma que as coisas estavam sendo feitas na França. Porém, isso acabou aumentando ainda mais as tensões e, assim, eu imagino que você que você ainda lembra da Revolução Francesa, porém foi uma das revoluções mais sangrentas de todos os tempos. E isso acabou levando, eventualmente, à escritura da Declaração Universal de Direitos do Cidadão. Por fim, para acabar o GED, a gente vai rapidamente falar sobre algumas características, de forma um pouco mais detalhada, da primeira dimensão dos direitos humanos. Primeiro, a gente tem um Estado abstencionista, ou seja, um Estado mínimo, que se refere ao estilo de governo onde o Estado intervém na menor quantidade de aspectos possíveis, ficando responsável para entregar serviços públicos de qualidade, sendo esse um aspecto fundamental do Estado liberal, ou seja, uma não intervenção na economia, uma clara demarcação entre Estado e não Estado, fundamentada no contratualismo de expressão individualista. Já o constitucionalismo seria um movimento social jurídico com o objetivo de estabelecer o regime constitucional, ou seja, governos moderados e limitados por uma constituição escrita que prevê os direitos fundamentais. E é importante ressaltar essa característica específica. Ela é escrita, ou seja, eram leis positivadas, era algo que existia no papel, era algo que existia de forma material. Já a tripartição dos poderes foi uma ideia, em grande parte, criada pelo Barão de Montesquieu, onde ela surgiu como uma ferramenta para limitar o poder do Estado, dividindo ele em executivo, legislativo e judiciário, onde o executivo é responsável pela administração do Estado por meio de execução das normas jurídicas, o legislativo é responsável por criar leis e legislar elas, e o judiciário é responsável por interpretar e aplicar as leis, garantindo assim justiça. E também a gente tem aqui a igualdade formal, que buscava o fim nas classes sociais, ou seja, aquela divisão clássica, clero, nobreza e camponeses, sendo todo mundo igual perante a lei. Ou seja, a igualdade formal ela tinha como objetivo acabar com os privilégios, onde todo mundo, em teoria, estaria no. Como é que se diz? No mesmo plano. No mais, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Eu vou agora enviar o, o formulário para vocês poderem preencher, para a gente marcar a presença de vocês. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem ou para mim ou para Clara. Mandar mensagem mesmo no grupo.